Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar fazendo a nossa live com o Salmo de número 7. Os irmãos podem, se quiser acompanhar, né? O Salmo de número 7, que o Senhor fala através da boca de Davi, que Deus, ele diz, Deus é o meu escudo. Então é essa a palavra que nós vamos estar falando hoje, e agradeço por mais um dia que Deus tem nos dado. Com certeza os nossos irmãos também, mesmo no meio das pelejas, a gente sabe que Deus está nos guardando, nos livrando, abençoando todos os dias. Senhor, nessa hora eu quero abençoar essa água, que o Teu nome, ó Pai, seja glorificado em tudo que nós formos fazer. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem proporcionado, a nossa água, o nosso pão, as nossas vestes, o nosso teto, Pai. Tudo que nós temos, ó Deus, nós somos Teu mordomos, nós estamos aqui para cuidar, para zelar, mas é tudo Teu, é tudo consagrado ao Senhor. Pai, a minha família, abençoa, guarda, cobre com Teu sangue, livra de todo mal. A família de cada um dos meus irmãos, cada um que vai ouvir, Senhor, esse vídeo. Pai, guarda embaixo das Tuas mãos poderosas, dando livramento, enviando os Teus anjos, ó Pai, para pelejar na face da terra por cada um, em nome de Jesus. Amém. Então aqui, no Salmo de número 7, Davi, ele confia no julgamento justo de Deus. Ele pede livramento dos perseguidores. Davi pede que Deus julgue entre ele e os povos, confiante em sua própria integridade. Então nós vemos aqui o que Davi ele escreveu e deixou para nós, como nós somos servos de Deus e precisamos então que o Senhor nos defenda dos nossos inimigos. Ele deu o título, Deus defende o justo contra o ímpio. Senhor, Deus meu, em Ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Então aqui Deus, Davi, ele olhou para Deus, né, para que ele pudesse então dar o livramento para ele dos seus perseguidores. E ele continua falando, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Então ele pedia ao Senhor, Senhor, me socorre, me defende, julga a minha causa. Os ímpios estavam, né, tentando, pelejando, perseguindo Davi, mas ele não confiou naqueles soldados, naqueles homens que estavam ao redor dele. Ele confiou em Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você tem confiado, né? Mas o Senhor fala para você nesse dia, confia nele, porque é Ele que pode te ajudar. E Davi continuou falando, Senhor meu Deus, se eu fiz de que me culpam, se as minhas mãos há iniquidade, se paguei mal com o bem, a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Então Davi aqui, ele estava declarando a sua inocência em relação às acusações feitas pelos seus inimigos. Nós vemos que os inimigos de Davi estavam então acusando e ele estava pedindo ao Senhor, ó Senhor, se eu tenho culpa, então que eu seja espezinhado, né, até o chão, que a minha vida se arraste no pó, a minha glória também. Ele era um rei, né, ele tinha todo o poder e ele estava então sendo perseguido. Ele dizia para o Senhor, levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Então ele já
pedindo ao Senhor, ó Senhor, desperta, apressa-te, venha ao meu favor, porque eu estou na tua presença e na tua indignação, Senhor, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. Então ele confiava que Deus ia se levantar por ele, ia se indignar contra aqueles inimigos que estavam, então, tentando, como um leão, né, arrebatar a Davi, despedaçar a Davi. E ele diz assim: reúna-se ao redor de ti os povos e por sobre eles remonta-te às alturas. Ó Senhor, julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo. Então aqui Davi está dizendo que Deus, ele estabelecia ele das suas acusações, né? Que as acusações contra Davi eram falsas, que falsas testemunhas estavam se levantando contra ele. E ele diz no versículo 7, 10, Deus, tu és o meu escudo, ele salva os de reto coração. Então aqui Davi, ele sabia que ele estava na integridade perante Deus. E ele estava confiando no Senhor porque ele tinha um coração reto. Nós podemos ver que Deus, ele falava que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, né? Era um homem que tinha um coração voltado em adoração. E ele diz no último versículo, no número 17 do capítulo 7, eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então aqui Davi, ele louva a Deus por sua justiça, e o rei, né, sabia que ele estava de pé, que ele continuava de pé, porque Deus o sustentava. Então, à vista dessas coisas, Davi tinha o mesmo parecer do apóstolo Paulo, né? As provas e a certeza do amor de Deus. O apóstolo Paulo dizia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E é Deus quem os justifica. Então, Davi, ele confiava que Deus ia justificar, que Deus ia fazer juízo, né? E ia, então, defender a Davi contra os seus inimigos. Deus fala para você, põe a tua confiança nele, porque ele te defende contra os falsos acusadores, contra os inimigos, contra aqueles que muitas vezes vêm querer te arrebatar, né, como um leão. Aqui Davi, ele colocava aqueles inimigos como um leão feroz querendo arrebatar a vida dele. Mas ele confiava em Deus e Davi sempre vencia nas suas guerras, nas suas pelejas. E não é diferente você, meu irmão, minha irmã, quando você confia em Deus, quando você coloca ele como seu defensor, ele vai vir te defender. Ele é justo, ele é o justo juiz que julga as nossas causas, que julga a tua causa. Então essa causa que você está enfrentando nesse dia, nessa semana, esse ano, o Senhor, ou se vem se arrastando por um longo tempo, o Senhor, ele vai te defender. Basta você confiar, colocar no altar dele, falar com ele, porque Deus, ele é o nosso amigo, é o nosso melhor amigo, o nosso melhor companheiro. Então, onde nós vamos, colocamos ele na nossa frente. Eu estou dirigindo, eu falo para o Senhor, Senhor, senta aqui comigo, vamos comigo, eu vou comer, Senhor, muito obrigada por esse alimento, a minha mesa é sua, faz parte da minha mesa nessa hora. E assim tudo, irmãos, que nós formos fazer quando nós colocamos o nosso mestre na nossa frente, ele nos defende, ele é justo para vir à nossa defesa, né? Como o apóstolo Paulo dizia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode nos
determinar, ninguém pode vir nos atacar, porque ainda que vier, ainda que a língua se levantar contra você, Deus, Ele é justo e Ele te defende. Ele manda os seus anjos para pelejar por você. Amém? Então toma essa palavra. O que você estiver passando aí, Senhor, como Davi ali no Salmo 7, ele pedia a sua justiça, pedia a sua defesa. Então venha, me defende, me justifica, porque eu sei onde eu tenho ido, eu sei o que eu tenho falado, eu sei quais são os meus atos, as minhas atitudes. Eu sei, Senhor, não estou confiando em mim, na minha integridade. Era isso que Davi estava falando. Eu estou confiando no Senhor. Eu não estou me colocando como totalmente indefeso aqui, totalmente... Estou me justificando, me achando totalmente íntegro. Era isso que Davi, nessas palavras, mais ou menos dentro desse salmo, que Davi estava dizendo. Mas eu confio na tua defesa, Senhor. Eu confio na tua justiça. Olha para mim, faz aí uma balança entre mim e entre o ímpio, aquele que levanta a sua língua para falar do seu vizinho, do seu próximo, do seu amigo, ou até mesmo daquele que muitas vezes a gente nem sabe que é inimigo, porque o inimigo ele é muito astuto e ele levanta pessoas para nos perseguir, né? Mas maior é Deus que levanta um exército para nos defender e para nos guardar. Amém, meus irmãos? Então, receba essa palavra de defesa, de justiça do Senhor. Como Deus fez para Davi, Ele está fazendo para você. Toma posse. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem nos defendido. O Senhor tem, ó Deus, colocado os teus anjos, o teu exército para pelejar contra os nossos adversários, que muitas vezes, Senhor, com línguas, ó Pai, com astúcia, meu Deus, com armadilhas, tenta preparar. Ó Pai, hoje o mundo está tão difícil, mas nós não confiamos, ó Deus, na força do homem, na nossa força. Nós confiamos na tua força, Senhor. Confiamos, ó Pai, que o Senhor é o nosso escudo. Como Davi aqui, ele dizia que Deus era o seu escudo. E nós dizemos nessa tarde, o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a nossa defesa. O Senhor é a nossa direita e a nossa esquerda. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Mas nós não seremos atingidos, porque a nossa confiança está no Senhor que peleja por nós. Eu abençoo os meus irmãos nessa hora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até amanhã ao meio-dia, se Deus assim nos permitir. Amo vocês, se cuidem e fica na presença e na guarda do Senhor. Ele te guarda, Ele te ajuda, Ele te sustenta.